Boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores, toda essa assistência presente, as meninas todas presentes aí. É muito bom ver a casa toda cheia, a gente sempre fala isso, né? Alexandra, parabéns pelo trabalho de vocês e achei muito legal falar sobre equidade, né? A gente fala muito de igualdade na verdade, cada pessoa tem uma forma diferente, tem um jeito diferente, então é importante que a gente dê oportunidades para as pessoas chegarem aos mesmos objetivos, né? Independente das suas individualidades. Minha filha também é portadora de fibrose cística, eu sei a importância de tu ter um diagnóstico cedo para acompanhar corretamente. Tenho certeza que hoje ela tem uma vida praticamente normal porque a gente descobriu, bem dizer, no primeiro dia de vida dela que ela é portadora de fibrose cística. Tu tem meu contato, pode contar comigo, tá? A gente, né, vamos conversar, vamos achar uma maneira de ajudar vocês, tá? Inclusive estava presidente Caputo, acho que vale a pena até uma indicação, estava vendo Jonas, Larry, os meninos aqui, vale a pena uma indicação para retirar essas cadeiras da frente aqui, que a gente faça um espaço mais adequado para eles, né? Como quase nunca a gente tem aqui a sessão com lotação completa, acho que vale a pena valorizar. Vereador Jerônimo, somos amigos, né? Mas eu acho importante falar para ti respeitosamente que a gente não deve desmerecer muitas vezes as pautas que os outros vereadores trazem, porque quando tu faz isso, tu acaba desmerecendo também aquela comunidade que reclamou para aquele vereador. Né? E discordo também respeitosamente que a gente tem que ter vereador de situação e vereador de oposição. Eu acho que a gente tem que ter o vereador de Canela, a favor de Canela, independente de qualquer coisa. Mas óbvio, falo isso com respeito a ti e principalmente a tua trajetória. Falar hoje sobre aprovação de projetos. E ninguém deveria esperar anos pela aprovação de um projeto, mas essa é uma realidade que a gente encontra há muitos anos aqui em Canela. E eu não estou aqui dizendo que todos os projetos têm que ser aprovados, muito pelo contrário, o Poder Executivo ele tem que analisar, ele tem que fiscalizar, ele tem que exigir as adequações que são necessárias e negar tudo aquilo que está fora da lei. Se pode, aprova, se precisa de mudança, informa com clareza as mudanças que precisam ser feitas, e se não pode, explica e nega. O cidadão ele pode receber um sim, ele pode receber um não, mas é muito difícil quando ele tem um talvez durante anos. Froze, secretário, está aqui e eu sei da boa vontade extrema que ele tem de resolver isso, de melhorar isso. É um cara que trabalha aí, se deixar 24 horas, e sei dessa importância que ele dá para essa celeridade nos projetos. E acho também, né, Froze, com o novo plano diretor a gente vai ter melhorias, né? Eu sei que é um trabalho bem difícil que o secretário Froze enfrenta diariamente. Nos últimos dias a Câmara, eu acredito, tenha dado um exemplo de como que a gente pode tratar um projeto com celeridade, sem atrapalhar, sem atropelar nenhuma regra, sem inferir nenhuma lei, sem deixar de discutir, sem esconder nada da população. Falo isso do PLC 09, que chegou aqui na Câmara, foi analisado, a gente fez as audiências públicas, escutamos o empreendedor, escutamos o conselho do plano diretor que se manifestou favorável ao projeto, escutamos o próprio secretário Froze aqui, representante do executivo, que também foi favorável ao projeto. A gente acabou ouvindo então todas as partes, tivemos um parecer jurídico positivo e a gente chega hoje aqui nesse dia que é o dia da votação. Deixar claro que agilidade não é atropelar as regras e que é possível fazer rápido e fazer direito. E é assim que esse tipo de projeto precisa ser tratado, às claras e com transparência. Vou falar rapidamente o que é o PLC 09, que é muito importante explicar e até de uma maneira mais simples. Tem um projeto em Canela que tem interesse público, porque no plano de mobilidade de Canela, aprovado em 2020, há a previsão de uma nova via, de uma nova rua. E essa rua passa dentro de um terreno, de um empreendimento. O município tem dificuldades financeiras, a gente sabe, para fazer a aquisição de uma área como essa, e eu acredito que essa solução que se chegou foi uma solução criativa e inteligente. O que foi feito? Vai ser feita uma permuta, uma troca entre a área que hoje está dentro da área do empreendedor, e o empreendedor vai poder ter um índice um pouco maior para fazer a construção e equilibrar financeiramente então aquela área, aquele projeto que ele tinha. E é sempre importante perguntar o que Canela ganha com isso quando a gente tem esse tipo de projeto. A gente sabe que muitos projetos especiais passaram por dificuldades, mas esse é um projeto que é claro de interesse público. A gente tem uma dificuldade de mobilidade urbana, a gente tem uma lei aprovada e a gente precisa fazer com que essa lei saia do papel. E a gente só vai fazer isso com a ajuda, principalmente, dos empreendedores
que hoje, e proprietários das terras que hoje essas novas vias vão passar. E quando entrei na política, uma das metas que eu tinha era justamente essa, que era facilitar a vida do cidadão e de quem quer empreender em Canela. E deixar claro que quando eu falo sobre facilitar, né, muita gente pensa em facilitar, é fechar os olhos para irregularidades ou fazer alguma coisa contra a lei, mas é exatamente ao contrário. É deixar e criar regras claras que funcionem para qualquer pessoa, principalmente para quem quer trabalhar corretamente. O poder público brasileiro muitas vezes transforma a burocracia em sinônimo de demora. E essa crítica não é uma crítica exclusiva à Canela, a gente sabe que esse problema é um problema no país todo, um excesso de burocracia. E quando eu falo em facilitar a vida, não é só facilitar a vida do grande empreendedor, é facilitar a vida também do cidadão que quer construir uma casa, do pequeno empresário que quer ampliar a loja, do cara que quer regularizar um imóvel, quer construir um negócio, que tem um sonho, que tem um projeto e que muitas vezes não sabe as regras ou as regras não estão claras para eles. Deixando claro, facilitar então não é passar por cima da lei, é fazer a lei funcionar. No final das contas, o cidadão ele não está pedindo nenhum favor, o empresário não está pedindo nenhum privilégio. No final das contas, facilitar é muitas vezes fazer o básico, que é não atrapalhar. Convenhamos, o poder público tem essa facilidade de atrapalhar a vida do cidadão. Mudando de assunto, vou falar sobre um assunto que me chamou bastante atenção. O secretário Tolão, vice-prefeito, né, ex-secretário de Educação Tolão, me chamou semana passada lá na secretaria. E eu fiquei muito feliz de ver o projeto do material didático impresso de Canela. Isso é uma grande conquista para a nossa cidade. E quando eu falo grande, é realmente grande. Canela precisa aprender e preservar e reconhecer a sua história, valorizar ela. E não existe um lugar melhor para que isso aconteça que dentro da escola, convenhamos, né? Muitas vezes nas escolas a gente aprende sobre histórias de outros estados, de outros países, e a gente não conhece a história da nossa cidade. Isso para mim é uma coisa que não pode acontecer, né? Também tem outro ponto que eu considero muito importante, porque as crianças elas são multiplicadoras de informação, né? Elas pegam uma curiosidade, elas contam em casa, uma nova história, elas vão contar para os pais, elas vão conversar com os avós, então essa inclusão desse material didático vai trazer um grande incremento, principalmente para quem quer valorizar a história de Canela. Eu dei uma olhadinha no material impresso, um material muito bonito, visualmente bonito, adequado para a idade, com a forma de falar, né, a linguagem adequada para a idade. Outro ponto positivo para mim que foi a intenção de contratar pessoas de Canela para pesquisar a história, para contar essa história, porque para mim isso é fundamental. A gente precisa valorizar esses pesquisadores, esses historiadores que durante anos cuidaram da nossa história, muitas vezes não foram valorizados. E é importante porque a gente não quer só um livro de Canela, a gente quer um livro feito por canelenses, para canelenses e para as pessoas que escolheram viver em Canela. Uma coisa também que me chamou bastante atenção é que esses livros não vão ficar presos nas escolas, né? A intenção do secretário é que as crianças recebam cada um o seu livro, que possa levar para casa, que possa mostrar para os pais, que possa conversar com os avós, para que possa guardar, depois, anos, pode retirar, pegar o livro de novo e relembrar as histórias. Então isso para mim é fundamental. Acaba deixando de ser apenas uma ferramenta pedagógica, né? E passa também como um instrumento de preservação da história em si, né? E uma cidade ela pode crescer com obras, com prédios, com investimentos, como a gente falou hoje, do PLC 09, mas ela só cria identidade de verdade quando as pessoas conhecem a sua história e principalmente quando elas valorizam a sua história. Então um projeto desses é um projeto de grande valia e um grande passo nessa direção para que a gente valorize a nossa história e só quem valoriza a sua história preserva e cuida. Boa noite.